Oiê, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Renata, eu sou a médium deste canal Nem Tudo é Macumba. Vamos lá. Eu sempre falo nos vídeos, nos meus ensinamentos, nos meus tutoriais, sobre se conectar com a entidade, se conectar com Exu, se conectar com a espiritualidade maior, se conectar com Deus. Sempre falo isso. Só que aí, vocês estão lidando com uma religião que não é a de vocês. Com ritos, com práticas, com cultos, que vocês não têm conhecimento. Só se dá esse tipo de conhecimento se baseando em muito estudo, em muitas informações, ou vivenciando na prática dentro da ritualística dessas religiões. Ok, vamos lá. Existe muito preconceito por trás das religiões de matriz africana? Sim, muito. Hoje ainda é um pouco mais difundido, hoje ainda é um pouco mais explanado, mais conversado, esclarecido, exposto em mídias, redes sociais. Dentro da sociedade tem uma receptividade, uma maior abertura. Mas isso há muito pouco tempo atrás não era a realidade de quem estava associado a essas ritualísticas, a essas práticas. Isso é um dos fatores que mais prejudicou e dificultou o acesso à informação. Porque o preconceito, somado à forma com que outras religiões se posicionavam diante das religiões de matriz africana, criou-se um preconceito no sentido de amedrontar, de desqualificar, de depreciar a religião e as práticas. Eu não estou aqui para ficar abrindo discussão, não, tá? Mas a Igreja Católica, de fato, é quem disseminou o ódio e a intolerância sobre as religiões de matriz africana, principalmente pela não compreensão do que eram, de fato, aquelas entidades, aqueles orixás, aquelas divindades. Então, a forma mais fácil era de demonizar Exu. Exu é o demônio, Exu é o Satanás. Pela forma, pela virilidade que se apresenta a entidade Exu, principalmente na Umbanda. O Candomblé não é diferente, Exu é a potência máxima da virilidade, do bom humor, da alegria, da agilidade, impetuoso. Não se doutrina no sentido de não se limita, de não coloca-se cabresto em Exu. Exu não é propriedade de ninguém e ninguém tem domínio sobre Exu. Então, por isso, por essa irreverência característica da entidade, a igreja preferiu demonizar Exu, falando, esse com o órgão, com a virilidade, o órgão sexual, em sua máxima potência, gargalhando, literalmente imparável, é a forma mais fácil de se associar ao próprio demônio. Ponto. Então eu vim aqui para poder explanar um pouco sobre as entidades com as quais nós, o tempo todo, dentro de práticas ritualísticas, com a premissa da religião africana, estamos lidando. Por quê, gente? Porque vocês têm que saber com quem que vocês estão lidando, Vocês têm que entender que Exu não é brinquedo, não é brincadeira, é pau que dá em doido. Exu é o primeiro que come. Exu é o máximo respeito, Laro e Exu. Mas Exu não se controla.
Então, se você já entra para uma história onde você está lidando com uma força que é incontrolável, o mínimo que você tem que ter é conhecimento, propriedade sobre essa força. Porque se não se controla esse evento, como é que você vai pisar numa situação, num lugar, numa história, num processo, num feitiço, numa ritualística, numa magia, sem saber onde está pisando? A probabilidade de dar errado é muito maior, né? Então, vim falar um pouquinho sobre os Exus de Umbanda e os Exus de Quimbanda. São os mesmos Exus? Aquele que, o vento que sopra lá, sopra cá? As práticas de Umbanda e Quimbanda são distintas entre si. São ritualísticas distintas. Uma religião. Umbanda é uma religião. A Quimbanda não é considerada uma religião. Já começa por aí. Quando a gente fala sobre Exu, não é tudo. Não são todos os mesmos, nem a mesma coisa. Vou explicar de forma muito acadêmica. Até fiz um textinho aqui. Na Umbanda, nós temos as linhas de Exu, que são regidas pelos orixás. Eles estão debaixo de uma lei maior, que é a lei que rege a religião da Umbanda. O que é essa lei maior? Você pode considerar Deus. Então, Exu na Umbanda, ele trabalha por uma regência divinatória, que é uma divindade, que é um orixá. Já na Quimbanda, eles não estão abaixo de uma lei. Eles estão debaixo de uma entidade maior. Essa entidade maior é chamada de maioral. Na Quimbanda, esses Exus, eles são agrupados em reinos, sendo estes 7 reinos, que é chamado popularmente de os 7 reinos da Quimbanda. Quais são esses 7 reinos? O reino da praia, o reino da lira, o reino das almas, o reino dos cruzeiros, o reino das encruzilhadas, o reino das matas, o reino dos cemitérios, que você pode considerar como o campo de força daquela ação, diferente da Umbanda, que na Umbanda, no Candomblé, vamos considerar assim, o Exu, ele está associado à irradiação, à energia, à prática evolutiva daquele orixá. Eu vou dar um exemplo. Bem chulo, tá, gente? Mas é a forma mais fácil que eu tenho para explicar. O fulano tem primeiro aqui, ó. Vamos falar que a pessoa é feita, né? Tem um santo de cabeça, vamos falar assim. Não, não precisa ser feita, não. A pessoa tem um orixá de regência, né? Um orixá de frente. Vamos falar que esse orixá é Oxóssi. O orixá daquela pessoa é Oxóssi. Como que esse Exu vai ser direcionado a trabalhar com aquele médium, com aquela pessoa? Dentro da força, da energia daquele orixá. Por exemplo, Caboclo das Matas. Por que Caboclo das Matas? Porque aquela pessoa, aquele médium, tem a regência principal do orixá Oxóssi, que atua, que o campo de força dele é a mata. Então, os caboclos, os Exus, os boiadeiros,
a pombogira, eles estarão associados a esta regência. Eles têm que tomar conta e prestar conta para aquele orixá. É como se eles estivessem trabalhando numa linha, as 7 linhas da Umbanda. Diferente da Quimbanda, que são 7 reinos. E lá não tem orixá na Quimbanda. A Quimbanda tem o maioral. É ele que é o chefe da falange. É ele que direciona o reino. É ele que está à frente daquele agrupamento. Então, vocês precisam ter muito claro a força, a prática. Aquela ritualística, ela está associada a qual religião? A qual doutrina? É da Umbanda? É do Candomblé? É da Quimbanda? Quem vai trabalhar? Qual entidade vai se dispor a trabalhar? Esta entidade que se dispõe a trabalhar, ela está sob o domínio, o comando, a regência de quem? De um agrupamento e aí, por conta disso, um maioral, ou de uma linha e, por conta disso, um orixá? Vocês têm que estudar. Vocês têm que entender onde vocês estão pisando. Por isso que, às vezes, quando fala-se assim, ai, porque tem determinado feitiço que fulano não tem caminho e vai lá e faz a macumba. Quem que você acha que vai atender uma prática espiritual com esta premissa de que não há caminho? Porque alguém vai fazer o trabalho. Quem que você acha que não vai, que vai se dispor, que não vai questionar e vai falar, não, pode deixar que isso aqui eu resolvo? Muito provavelmente um Exu de Quimbanda. Por quê? Porque ele está sobre o domínio, o controle, a orientação, a regência do maioral. Não existe uma lei maior. Já na Umbanda, existe uma lei maior. E aí ele não tem autorização, evolução ou flexibilidade, vamos falar assim, para determinadas tarefas, determinadas práticas. Aquele Exu de Umbanda, ele estando realmente afinado, doutrinado dentro de uma estrutura espiritual, de uma regência, certamente ele vai se opor a prestar aquele tipo de serviço, de prática, de realizar determinados trabalhos. Por quê? Porque geralmente eles têm o desenvolvimento voltado para a evolução. E como que você faz para evoluir? Você pratica a caridade, você pratica o bem, com boas ações, você auxilia no desenvolvimento físico, material, espiritual, amoroso daquele aparelho e dos demais que buscam atendimento por caridade. Entendem? Então, muito voltado à prática da Quimbanda. Outras realidades, outras urgências, outras práticas, outros trabalhos. Então, é muito importante que vocês saibam onde estão pisando, com quem estão lidando e qual o tipo de manifestação vocês estão desenvolvendo. Não estou aqui para depreciar um, valorizar o outro, estou explicando sobre questões reais, sobre as práticas, o funcionamento de cada ritualística, para trazer esclarecimento. Então, vocês procurem sempre estudar sobre Umbanda, sobre Quimbanda, como que uma age, como que a outra age. Daí vocês evoluam, vão buscar um pouco o que seria o Candomblé, daí vocês evoluem um pouco, vão buscar um pouco sobre o que seriam as nações, que são as nações em África, que são essas que deram
origem à religião de Candomblé aqui no Brasil, porque Candomblé é uma religião brasileira, assim como a Umbanda, que foi criada dentro do nosso país, dentro do Brasil, para que vocês realmente se prepararem para tudo que vocês estão se dispondo a realizar. Conhecimento, esclarecimento. Beijo grande. Deus abençoe a cada um.